Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesse momento eu quero pedir a Tua bênção, Pai, pela vida do pastor Egbert, que vai estar administrando a Tua palavra aqui nessa noite. Abençoa o Teu servo, Pai, dá sabedoria a ele. Usa ele como o Senhor tem usado diante de Ti. E que nessa noite ele possa, Pai, estar sendo usado através do poder do Senhor. Derrama Teu Espírito de sabedoria sobre ele, para que ele possa, Pai, nesta noite, falar da Tua palavra a cada um de nós. Pedimos a Sua bênção em nome de Cristo. Amém. Então, muito boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça, com a paz, que é no Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom nós estarmos nesse meio de semana, tendo esse momento de culto a Deus, de podermos louvar a Ele e também ouvir da Sua Santa Palavra. Então eu convido você a abrir sua Bíblia para o livro do profeta Isaías, no capítulo 41, Isaías 41. Obrigado, irmão. Nós, às vezes, lemos as Escrituras achando que o povo de Deus naquela época era muito diferente de nós. Nós hoje vivemos tempos diferentes daquela época e meio que olhando para os textos, às vezes a gente não faz muita conexão entre o que o povo de Deus vivia e o que nós vivemos. As situações às vezes diferem, mas os problemas do ser humano geralmente são muito parecidos em várias épocas da humanidade. E Deus, Ele tem a mesma solução para os nossos problemas existenciais. Nele nós temos a solução e a solução é a mesma, é por meio da Sua palavra. Foi assim que Ele fortaleceu o seu povo naquela época. É assim que Ele nos fortalece hoje, é por meio da Sua palavra. E hoje eu quero, então, a partir desse texto de Isaías 45, abordar esse tema, fortalecidos no Senhor. Isaías 41, versículo 8 a 13, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei pelos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra, pela maneira com que o Senhor fortaleceu o seu povo aqui, naquela época por meio dela, e pela maneira que o Senhor também nos fortalece por meio dessa mesma palavra, que nós possamos estar com nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem a dizer para nós aqui nesta noite por meio da sua palavra, e que ela possa estar gerando em nós fortalecimento para enfrentarmos os desafios da vida. Sabemos que só podemos ser fortalecidos no Senhor. E pedimos que o Senhor então faça isso nesta noite com cada um de nós, com cada um que estiver ouvindo a sua palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vivemos, como eu disse, em
tempos atuais, em meio a muitas situações que mexem muito com nossas emoções. É muito comum nós encontrarmos, mesmo no meio do povo de Deus, corações abatidos, sobrecarregados por conta das lutas. A vida cristã tem lutas. Nós temos inimigos, né? Nós temos a nossa própria natureza pecaminosa, a nossa carne. Nós temos o mundo como inimigo. Nós temos Satanás como nosso inimigo. E Jesus Cristo nos alertou que no mundo nós passaríamos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele não nos deixou isento dessa informação de que teríamos nossos desafios, nossas lutas. Temos também as pressões da vida, né? Nós temos as lutas, os desafios da vida, que não necessariamente são lutas no campo do espiritual, mas são desafios do nosso viver, para a sobrevivência, para manter a família, para estar agradando a Deus com o nosso viver nas mais diversas áreas que envolvem isso. Temos também desafios de incertezas, às vezes, em relação a muita coisa no futuro, em relação aqui a essa terra. Temos tanta coisa que chegam ao nosso coração. O povo de Israel aqui, dentro desse contexto de Isaías 41, ele enfrentava também um cenário de muitos desafios. Eles estavam sob a ameaça de nações poderosas e para eles ali naquele momento o futuro parecia muito instável dentro do seu ambiente territorial. E ali nós vemos então nesse cenário Deus levantar um profeta, Isaías, para com essas palavras fortalecer o seu povo em meio aos desafios que eles estavam vivendo. E a palavra de Deus aqui vem com uma verdade poderosa para o seu povo ali e vem também para nós. A verdade de que a esperança do povo de Deus nunca está nas circunstâncias. A esperança do povo de Deus está sempre na pessoa do nosso Senhor, que é fiel. E esse texto, então, ele não se torna apenas uma narrativa histórica, mas ele traz um conteúdo muito pastoral da parte de Deus para o seu povo e para nós aqui. Revela que Deus é um Deus que Ele fortalece o seu povo em tempos difíceis. E o meu desejo, então, nessa noite, com esse texto, é que Deus também esteja nos fortalecendo aqui, por meio da sua santa palavra. Então, aqui nós vemos que Deus, então, fortalece seu povo, e Ele traz aqui alguns aspectos aqui nesse texto que também devem ser fortalecedores para nós aqui nesse capítulo 41. E aí eu queria que você desejar, pode notar aí que a primeira coisa com que Deus vai fortalecer o seu povo dentro do cenário do que ele estava vivendo é com a ideia do pertencimento. Versículo 8 diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem lhe disse: tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Deus fortalece o seu povo com a ideia do pertencimento do seu povo a Ele, Deus. Ele diz: mas tu, ó Israel, servo meu. Ele usa nesses dois versículos 8 e 9 muito esse pronome meu, com essa ideia de pertencimento, colocando ali, referindo-se a Israel, e ele menciona, né, ali Jacó, Abraão, chamando Abraão de meu amigo, com a ideia de o descendente, lembrando a aliança dele com o seu povo por meio de Abraão, e ele chama de meu servo. Isso é muito interessante, porque nos chama a um caráter de pessoalidade, de pertencimento. Ele usa essa expressão servo, referindo-se a Israel como um povo escolhido para servir a ele. Interessante, fala desse relacionamento onde nós pertencemos ao Senhor. Somos seus servos, mas ele usa esse pronome pessoal. Mas tu, ó Israel, servo meu, a ideia de pertencimento. Muito obrigado, irmão Josué, pela água. Ele também vai usar essa expressão aqui, no versículo 9: tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei pelos seus cantos mais remotos e disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei.
Ele tinha usado a expressão ali, tu, Jacó, a quem elegi, e essa é a ideia de um verbo que indica uma escolha soberana de Deus. Não envolve nada em termos de mérito humano, é Deus escolhendo o seu povo para ser dele, para pertencer a ele. E como é bom sabermos que nós pertencemos também a Deus, que nós somos dele. Então Deus nos chama para olhar para quem o seu povo é nele. É interessante isso. Isso fortalece a nossa identidade como povo de Deus, porque traz uma identidade segura. Pertencemos a Deus, somos dele. Ele nos chama de meu servo, com a ideia de pertencimento, de que nós somos dele. Somos escolhidos por ele, pertencemos a ele. Isso é muito bom. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, quando ele vai escrever na sua carta, no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 9, vamos para lá, 1 Pedro 2,9, diz assim: vós, porém, sois. E aí também ele está falando de uma ideia de quem nós somos, né, de identidade. Vós, porém, como cristãos sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele diz o propósito: a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pertencimento. Era essa a ideia que Deus estava, por meio do profeta Isaías, trazendo para o seu povo, fortalecendo o seu povo. Nós pertencemos a ele, somos povo dele, como o texto diz aqui, propriedade exclusiva de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 até o versículo 8 diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Versículo 7 diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois era o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Você pode perceber como Deus age com essa ideia de um povo que Ele ama, que Ele cuida, que Ele trabalha em favor desse povo. Mas nisso tudo há essa ideia do pertencimento. Nós também devemos ser fortalecidos nos desafios da nossa vida, sabendo disso. Nós pertencemos ao Senhor, somos dele. A nossa vida não está em que Ele só nos salvou, nos livrando da condenação eterna e agora nos deixou aqui para viver as lutas e desafios da vida. Não, Ele cuida de nós como um povo seu. E hoje em Cristo não é diferente. Muito mais isso nós sentimos de perto. Nós não somos definidos pelos nossos problemas. Apesar de que, às vezes, nós somos tomados por problemas e achamos que aquilo, nós estamos engolidos por ele, quase que como que pertencemos aos problemas que temos. Não, nós pertencemos a Deus, e Ele é quem nos fortalece, e fortalecidos nele é que nós vamos enfrentar os nossos problemas, os nossos desafios. Nós somos definidos por quem nós somos em Deus, povo dele, pertencentes a Ele. Então a esperança, ela começa a ser renovada e nós começamos a ser fortalecidos quando nós lembramos de quem nós somos em Deus. Somos povo dele, pertencemos a ele. Então no meio de um mundo sim, cheio de desafios, cheio de lutas, cheio de adversidades, nós pertencemos a Deus. Somos um povo escolhido por ele e pertencemos a esse Deus. Isso é uma posição muito privilegiada, não é, meus irmãos? Ele está lembrando o seu povo, no meio dos desafios que eles estavam enfrentando, desse pertencimento. Mas também Deus vai fortalecer o seu povo por meio do profeta com uma outra coisa: a presença dele, a certeza da presença de Deus. Olha o que diz o versículo 10: não temas. Essa expressão é muito boa, né? Não temas, é muito de encorajamento. Agora, por que eu não devo temer? Por que nós não devemos temer? Por que o povo não precisava temer? Porque eu sou contigo. Não te assombres. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Irmãos, é muito interessante aqui. Não temas aqui, irmãos,
é um imperativo recorrente, que esse não temas, não pense que ele ele é sutil, ou ele é despretensioso. Não. Sabe por que Deus está dizendo ao povo não temas? Porque o povo estava, sabe o quê? Temendo. Ele diz isso para o seu povo porque ele sabia que tinha temores no coração do seu povo. E irmãos, como nós também muitas vezes somos assaltados por temores na nossa vida, é ou não é? Mas Deus vem dizer para nós, nos fortalecer, não temas. Por quê? Porque Ele é presente, é um Deus presente que está conosco. Eu sou contigo. E aí, irmãos, Ele diz, não te assombres. A ideia de que o povo estava com medo. Não temas, não te assombres. O povo estava um pouco espantado com as circunstâncias que estavam acontecendo, dos inimigos diante do povo de Israel. Ele diz, não se assombrem, porque eu sou o teu Deus. E aí ele começa uma série de coisas aqui, de termos aqui que ele vai usar. São declarações de Deus, que são declarações fortes. Olhe, não temas, né? É a primeira aqui. E aí é uma ordem, não temas, é ele dizendo, não tema, porque eu sou contigo. Esse eu sou contigo é a presença constante de Deus em nossa vida. A presença contínua dele. Não é um Deus que ora está conosco, ora não está. Não. É um Deus presente. Aí ele vai fazer aquelas declarações. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Você consegue imaginar Deus dizendo isso para nós por meio da sua palavra? Egberto, você aí, não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olhe, eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Irmãos, é um Deus que é presente, mas que nos fortalece, que nos ajuda, nos sustenta. Nós não estamos sós no meio das lutas. Às vezes a gente parece que quer enfrentar as lutas sozinhos, né? E fica cansativo. Por isso eu penso que às vezes nós nos sentimos muito abatidos. Mas quando nós lembrarmos que nós temos um Deus presente conosco, que é conosco, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos sustenta. Interessante. Aqui, irmãos, esses verbos aqui, te fortaleço, te ajudo, te sustento, cada um desses verbos em si indicam uma ação constante e contínua de Deus. É um Deus que age constantemente em favor do seu povo. A presença dele é uma presença constante, é um Deus que não nos abandona. Interessante que no versículo 9 ele tinha dito, eu te escolhi e não te rejeitei. Um Deus que não nos rejeitou, ele nos aceitou em Cristo. Nós somos aceitos por Cristo. Você já viu que às vezes há um esforço muito grande nosso para ser aceito na vida pelas pessoas? Às vezes, determinados jovens, no meio da escola lá, eles não querem às vezes se posicionar muito em relação ao cristianismo. Por quê? Para não ser muito rejeitado pelos colegas. Não, nós já fomos aceitos por Deus em Cristo e podemos nos posicionar como cristãos, porque o cristão não teme a rejeição, porque nós não somos povo rejeitado. Nós somos povos aceitos, acolhidos por Deus e podemos nos posicionar como cristãos. Não precisamos ter carência de aceitação, porque nós já fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Irmãos, aqui Deus diz, eu sou contigo. E nós temos a promessa de Jesus em Mateus 28. No final no versículo 20 ali, no final do Evangelho de Mateus, ele tinha dito, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olhe como se encerra, quais são as últimas palavras de Jesus aqui, nesse Evangelho. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Evangelho se encerra com uma presença, que podemos ir, podemos fazer discípulos, podemos viver a vida cristã com uma certeza,
Ele é um Deus presente, que está conosco. Agora, lá no Evangelho de João, Jesus fala, no capítulo 14 de João, como uma maneira de consolar, confortar, encorajar os seus discípulos, porque ele tinha dito que ia para junto do Pai, e eles não iam ver mais, isso apavorou eles. Ele começa o capítulo 14, né, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ali naquele capítulo 14, Jesus vai dizer: eu não deixarei vocês órfãos. É a ideia de que eu não vou deixar vocês desamparados. Aí ele vai dizer que vai voltar de novo. E ali não é o mesmo voltar do início do capítulo 14. Ele promete voltar para estar com ele de uma maneira diferente. Vamos lá para João, capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. E aí, quando chega ali no versículo 18, ele disse isso, né? Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Versículo 20, ele diz: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando ele tinha dito no versículo 18 que não deixaria órfãos, voltariam para vós outros, e agora ele está dizendo que naquele dia, a pergunta é: qual é o dia que ele disse que voltaria? Mas não é um voltar da segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo que vai voltar agora para uma coisa. Versículo 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Ele disse que voltaria para estar com seus discípulos, não deixaria eles órfãos, e agora ele, Jesus, estaria neles. E a ideia do que Jesus está dizendo aqui é que agora, quando ele voltasse, ele estaria dentro deles. A expressão em vós aqui é: eu estarei em vocês. E aí, irmãos, aqui eu estou falando sobre isso porque tem uma ideia de mais proximidade do que estar com. Estar em é diferente de estar com. Mas tudo é estar com. Ele está conosco. Mas agora nós cristãos temos um privilégio de que Ele está conosco de uma forma mais íntima, dentro de. Aí aqui você tem a revelação toda das Escrituras, mas imagine os discípulos ouvindo Jesus dizendo que ia partir, mas ia voltar, e quando Ele voltasse, Ele estaria neles, dentro deles. Eu acho que na cabeça dos discípulos como é isso mesmo? Eles tinham até então Jesus com eles ali. Mas Ele está dizendo que naquele dia, quando Ele disse que voltaria, que não deixaria eles órfãos, mas voltaria, e o contexto, porque o texto deve ser visto à luz do seu contexto, o contexto ele está falando do Consolador, não esqueça disso, do envio do Consolador, é do envio do Espírito Santo. Isso vai acontecer quando? Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem e agora nós temos a habitação de Deus em nós, e a habitação de Deus, do Deus Trino, onde Jesus agora está em nós. Então Jesus está conosco agora, é de uma forma muito mais íntima e mais profunda do que Ele estava com o seu povo no Antigo Testamento, porque Ele agora está dentro de. Como eu disse, talvez na cabeça dos discípulos ficou assim: como é isso mesmo? Aí eu imagino Jesus quase que dizendo assim: eu sei, quer que eu desenhe? Pois eu vou desenhar. Aí entra o capítulo 15: eu sou a videira, vós sois os ramos, e o meu Pai é o agricultor. A maneira que Ele vai se relacionar com o seu povo agora é de uma maneira tão íntima, como um ramo que está o quê? Ligado a uma videira. Está ligado, o ramo está com a videira está com o ramo, mas é muito mais do que só um estar com ao lado de, é ligado a, é em. O ramo está na videira, e a videira está ligada no ramo. E o Espírito Santo é meio que essa seiva que vai fazer com que nós produzamos frutos. É o que ele diz no capítulo 15, versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O cristão é alguém que dá fruto de Cristo. Lembrando do Espírito Santo, ligando com Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. Todos presentes na pessoa de Jesus Cristo, enquanto viveu aqui nessa terra, e presente nele em toda a época, mas manifesto enquanto ele esteve aqui nessa terra. Todos os aspectos do fruto foram vistos na pessoa de Jesus.
E esse Jesus agora habita em nós, por meio do seu Santo Espírito. Presença. Um Deus que nos fortalece com a sua presença. Um Deus que diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. É uma presença constante. Às vezes nós podemos estar até cercados de problemas, irmãos, mas nunca sozinho, viu? O cristão nunca está sozinho, porque Deus está com ele, Jesus está com ele, o Espírito Santo está com ele, mas de uma maneira mais íntima, dentro de, é a habitação de Deus em nós. E a nossa esperança, ela se renova, não é não? Nós somos fortalecidos quando nós lembramos: Deus está comigo agora, nesse momento, aqui, Ele está em nós, amém? Isso é para nos fortalecer. Se isso não lhe anima, não lhe fortalece, seus pensamentos estão muito nas coisas daqui. Porque saber que Deus habita em nós, está comigo, em mim, é para ser encorajador e fortalecedor. Não significa dizer que os problemas se acabaram, mas que agora nós estamos mais fortalecidos para enfrentar os nossos problemas, lutas e desafios. Primeiro, pertencimento. Deus encoraja o seu povo com a ideia do pertencimento. Somos povo dele. Ele fortalece o seu povo com a ideia da presença, sua presença. Ele é conosco. E agora, de uma maneira muito mais íntima. Mas ele também nos fortalece com a sua proteção. Vamos lá para Isaías 41. A conclusão do texto, versículos 11 em diante, diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Ele está falando da sua proteção, de um Deus que é um Deus provedor, e está falando literalmente a respeito dos inimigos do povo de Deus. Eis que serão envergonhados e confundidos. E aqui Deus está tratando diretamente com os inimigos do povo de Deus. Ele afirma: os adversários de vocês serão envergonhados, serão reduzidos a nada, não prevalecerão. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver todo um cuidado de Deus com o seu povo. Todo um cuidado de Deus, expresso de uma maneira muito maravilhosa no versículo 13, quando ele diz o porquê. É porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Como é que você imagina essa cena? Um Deus que nos toma pela mão direita. Eu imagino a cena de um pai que pega na mão do seu filho ali. Criança, indefeso, sem muito fortalecimento ainda para enfrentar as coisas, mas um pai que pega na mão do seu filho e caminha com seu filho. E o filho agora está todo cheio de coragem, vai até para a lua, porque está segurado na mão de quem? Do pai. Eu imagino um Deus que nos toma pela mão direita. Com proteção não significa dizer que não vai acontecer nada conosco, não é isso. Proteção não significa dizer que nós nunca vamos morrer, não é isso. Proteção é saber que ainda que um crente morra, sempre ele contou com o cuidado e a boa mão de Deus ali com ele, sustentando. E na hora que ele partiu dessa vida, que você pensa que ali, será se Deus não protegeu? Não, ali ele estava ali conduzindo agora como pai a um filho para a casa eterna do pai, está entendendo? É o cuidado, é a segurança de um Deus que cuida. Nós vemos aqui nesses versículos 11 e 12 que Deus luta pelo seu povo. Ele tranquiliza o seu povo diante dos seus inimigos. Não é dizendo que agora eles vão vencer, não. É os inimigos que vão ser derrotados, é os inimigos que vão ser envergonhados. Sabe por quê? Porque Deus é quem está com o seu povo pelejando pelo seu povo. Porque eu, o Senhor teu Deus,
te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Um pai que tem filho e caminhou ao lado, com seu filho ao lado assim, segurando pela mão, vê que o filho se sente mais seguro, fortalecido, e é assim que nós devemos nos sentir, sabendo que Deus é um Deus que também nos toma pela sua mão direita, seu braço forte, sua mão poderosa nos sustenta, nos segura, nos fortalece. E diz uma coisa, ele usa essa expressão, né? Eu tomo pela mão direita, mas eu te digo. Ele não só vai caminhando com o filho, ele está dizendo para o filho, sabe o quê? Não tema, meu filho, que eu te ajudo. Isso é para ser fortalecedor para nós. Isso é para ser animador para cada um de nós. Sabermos que temos um Deus, que com Ele nós temos a certeza da sua presença, de pertencermos a Ele e de sermos protegidos e cuidados por Ele. Como eu disse, o cuidado não significa que não vai acontecer nenhum problema conosco, mas é a certeza de que temos Ele conosco, nos sustentando ali com a sua mão. Então a esperança se fortalece quando nós confiamos que Deus está no controle, que Ele tem uma mão forte e poderosa que rege todas as coisas soberanamente, e que essa mão também nos sustenta, nos segura, mesmo quando nós não entendemos determinadas situações. Deus está lá nos sustentando. E tudo isso, irmãos, aqui nesse texto também aponta para Cristo dentro da revelação progressiva. Porque Israel, Deus fala com ele como meu servo. E também no capítulo 42, logo no capítulo seguinte, quando ele diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Ele fala aqui nesse capítulo 42 sobre o servo, apontando para o Messias, Jesus Cristo. Nós temos então na pessoa de Jesus Cristo a presença de Deus de uma forma mais íntima. Deus que é aquele que está conosco agora por meio da pessoa de Jesus Cristo, através da habitação do Santo Espírito, está em nós. Isso é algo mais íntimo, uma presença mais fortalecedora e relacionalmente mais próxima. Em Cristo também nós temos aquela mão que sustenta os seus. E lá em João 10, 28, quando fala de Cristo a respeito dessa questão das mãos, ele diz: eu vos dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Na pessoa de Cristo nós também estamos seguros e sustentados por Ele, de uma forma como uma ovelha está nas mãos do seu pastor. E Ele diz que ninguém vai arrebatar das mãos dele. Em Jesus, tudo aquilo que era promessa no Antigo Testamento se tornou realidade de uma forma mais profunda. Deus não apenas está conosco, Ele está em nós. O mesmo Deus que sustentou o seu povo, nos sustenta agora por meio de Jesus Cristo. Então a nossa esperança, a esperança do cristão, não está na ausência de problemas ou que os problemas vão se acabar. A nossa esperança está em Deus. E é nele que nós somos fortalecidos. Então lembremos, meus irmãos, disso. Nós também pertencemos a Deus. A nossa identidade não está na crise econômica, nos problemas da vida. A nossa identidade está no Deus a qual nós pertencemos. Confiemos nessa presença de Deus. Ele não nos abandona. Mesmo às vezes quando Ele está em silêncio ali, Ele está agindo, Ele está cuidando, Ele está trabalhando nas nossas vidas. É um Deus também que nós podemos então entregar nossas ansiedades a Ele, nossas preocupações, nossos problemas, confiando que Ele governa todas as coisas, continua sendo Deus soberano. Então, diante disso, nós podemos descansar também nele. Creio que isso é muito fortalecedor para nós. Será se nós temos tido medo do futuro? Será se nós estamos às vezes emocionalmente cansados, sobrecarregados com os problemas? Que essas verdades da palavra de Deus estejam nos fortalecendo. Que nós possamos ouvir a voz de Deus do que está nesse final do versículo 13 de Isaías 41. Não
temas, que eu te ajudo. Nossa esperança não está no que nós vemos. Nossa esperança está num Deus que nos sustenta pela sua mão. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Como é fortalecedor, animador e encorajador lembrarmos essas verdades. De que pertencemos ao Senhor. De que somos povo do Senhor. Essa verdade, ó Pai, da sua presença em nós e agora, por meio de Cristo, através do seu Santo Espírito, de uma forma mais íntima, o Senhor está em nós. Como é bom ter o Senhor conosco, ó Pai. Lembrar dessa verdade que o Senhor protege, cuida dos seus, com a sua boa mão, como um pai que toma ali os filhos pela mão e diz: não temas que eu te ajudo. Obrigado porque o Senhor nos sustenta com a sua destra fiel. Que em meio aos desafios, lutas da vida, nós possamos lembrar dessas verdades e sermos cada dia fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Senhor, se tem corações aqui que chegaram cansados, abatidos com as lutas da vida, que essas verdades da sua palavra ditas ao seu povo naquela época é verdade para nós hoje também, seja encorajadora para cada um que chegou aqui cansado, sobrecarregado. Que essa pessoa possa trocar os fardos com Cristo e receber os fardos de Cristo, que é suave, que é leve. Que nós possamos aprender do Cristo, que é manso e humilde de coração, e achar então descanso para a nossa alma. Nos fortaleça cada dia, Senhor. Nos traga à mente cada dia essas verdades. Que a nossa confiança esteja sempre no Senhor e que nós sejamos dia a dia fortalecidos no Senhor, porque só o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, e é socorro bem presente nas tribulações. Muito obrigado por tudo, por quem o Senhor é, e por tudo que o Senhor fez por nós através da pessoa de Jesus. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.